6, versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Você percebeu que Deus está aqui nesse culto? Você percebeu? Quem percebeu, diga eu aqui. Teve uma turma que percebeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês abriram? Que eu não sei se está funcionando, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz assim o texto sagrado: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Podem sentar, muito obrigado. Glória a Deus. Bom, Ronaldo, naquela sintonia, tem uma galera nova aí na igreja e talvez não conhece que eu sou um pouco esquisito, tá? Não estranhe, que eu sei que eu sou mega esquisito. Se duvidar, eu sou o irmão mais esquisito da igreja, tá bom? Aí quando eu vejo aqui, aí o irmão Ronaldo vai relampejar lá, pá! Entendeu? É basicamente isso. Aqui, irmão, não é um personagem não, tá? Quem veio pregar aqui foi uma pessoa de carne e osso, para que eu te ajude a caminhar para o céu, igual estou sendo ajudado por outras pessoas. Glória a Deus. Eita glória, eu vi uns 2 améns aqui, povo crente. Glória a Deus. Eu vou ser bem sucinto para que você entenda onde é que eu quero chegar nessa noite. Nós acabamos de fazer menção de apenas um versículo do capítulo 6, de um dos sermões mais conhecidos de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Abrange ali capítulo 5, 6, 7 do Evangelho segundo escrito por Mateus. E este sermão é o padrão do reino para nós cristãos. Esse sermão é a cultura do céu, do reino de Deus para os discípulos. É tão tal que se você for pegar no capítulo 5, você vai ver que o sermão é direcionado para os discípulos. É bem verdade que talvez ali poderia ter uma multidão ouvindo Jesus, mas o texto é categórico em dizer que a mensagem ou sermão é direcionado para os discípulos. Entendendo isso, nós vamos entender a régua. Por que Jesus exige um nível, né, de conduta, de comportamento tão alto? Porque ele não estava exigindo ou pedindo isso de qualquer pessoa. Pelo contrário, ele estava falando aos seus próprios discípulos. Pessoas estas que escolheram, volto a repetir, escolheram servir a Jesus. Ou seja, ninguém ali foi obrigado a servi-lo, ninguém ali foi obrigado a andar com ele, ninguém ali foi obrigado a estar ouvindo o sermão dele. Pelo contrário, essas pessoas, elas receberam um convite e elas escolheram, aceitaram andar com Jesus. Então, entendendo isso, a gente já compreende aqui a seriedade do que Jesus está pregando. Sempre o que Jesus fala é sério. Mas quando ele está direcionando aos seus, nós deveríamos dar mais credibilidade ainda, mais seriedade ainda, porque eu acredito que essas palavras não é especificamente somente para os discípulos daquela época, também é para a igreja, para nós os discípulos do século 21. Glória a Deus. Entendendo isso, nós vamos olhar para o versículo por número 24. E ele vai dar ali uma direção muito clara para que a gente possa já compreender qual é a proposta aqui. Ele vai dar uma direção muito clara, tão tal que não precisa de exegese, hermenêutica. Até o analfabeto bíblico aqui vai compreender o que Jesus estava falando. Então ele estava dizendo, vocês não podem, olha só, vocês não podem servir a dois senhores. Observa que ele não está dizendo sobre 3, sobre 4, ele só está elencando aqui apenas 2. Ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve a Mamon. Um dos dois vai governar o teu coração. Quando eu falo de coração, eu falo de sentimentos, eu falo de vontades, eu falo de escolhas. Um dos dois governa o teu coração. Se for Cristo, é bem verdade que quem vai governar o teu coração é os princípios da palavra de Deus. Agora, se for Mamon, é bem verdade que o que vai determinar suas escolhas, suas vontades, o que você vai almejar para a sua vida, não vai ser os princípios da palavra. Pelo contrário, vai ser o que determina quem vai pagar mais. Essa é a verdade. De forma
resumida e clara para todo mundo entender o que eu estou pregando. Então, o que eu quero aqui, de forma direta e clara, dizer a você é que ou você é cristão integral ou não é. Por que, Breno, você está dizendo isso? Isso aqui é um parênteses que eu abro, porque é muito comum nos púlpitos da igreja dizer: lá na vida secular, irmão, nós somos cristãos 24 horas. Irmão Breno, não entendi. Você é motorista crente, você é médico crente, você é advogado crente, você empreende como crente. Você está entendendo? Nós não temos dupla. Oh, glória! Nós não temos uma dupla personagem. Sou crente, sou gospel, mas lá fora vive como ímpio. Não, vida secular e vida cristã é a mesma coisa. Eu sou cristão na igreja, eu sou cristão onde colocar a planta dos meus pés, e não tem esse negócio de vida secular e vida cristã. Nós somos cristãos de forma integral. Prepara o segurança que eu vou precisar, porque senão vão pedir minha cabeça aqui, eu já sei. No que se refere ao governo da tua vida, quem governa a tua vida ou é Mamon ou é Cristo. Observe que Jesus colocou em pé de igualdade. Ou vocês servem a Jesus, a Deus, ou vocês servem às riquezas. Está em pé de igualdade. Das duas, uma. Ou é Ele, ou são as riquezas. Os meninos ali vieram me perguntar sobre a questão da temática da mensagem. Aí eu fico assim um pouco acanhado, porque eu sou daqueles que botam o pé no púlpito, Deus muda os trem. Eu passei, mas já sabendo que poderia acontecer. Inclusive não era nem isso que eu iria pregar hoje aqui dessa noite. Não era, Deus sabe e é testemunho. Não era. Mas a questão de que quando você tenta desenvolver um relacionamento com Deus, que a gente descobre que por mais que seja uma palavra, que por mais que eu estou no exercício aqui do ministério profético, eu não vim para fazer o que eu quero, ou falar o que eu quero. Não é sobre isso. Eu vim aqui trazer uma palavra direcionada pelo Senhor, para orientar a tua vida, para que a tua vida espiritual seja fortalecida em Deus. Se fosse para te emocionar, irmão, eu tenho técnica, eu sei mexer com teus sentimentos, e você sair daqui dizendo: Deus estava no culto, eu chorei, me arrupiei. Mas não é sobre isso. Do que adianta chorar e não muda o caráter? Do que adianta chorar, se arropiar, como diz muitos, mas aí você não cria vergonha na cara? Desculpa a expressão, mas eu preciso falar direto para você entender que eu estou pregando é para você que está aqui, não é para a cotinha que não veio, é para você entender, ou é Cristo ou não é Cristo. E glória a Deus pela vida de algumas pessoas que ainda dão aleluia. Tu não está trovejando comigo não, irmão Ronaldo? Pá! Entendeu? Sai dessa valsa, vaso. Ô, glória. Irmão Breno, você está atacado, você não viu, foi nada, irmão, parei de tomar remédio. Eita, glória. Irmão Breno, você toma remédio, é brincadeira, você entendeu? Olha para cá. O que vai revelar que Jesus é Senhor da tua vida? Porque ele disse o quê? Vocês não podem servir a dois? E o que vai revelar que Jesus é Senhor da tua vida não é o que você canta, não é o que você fala, eu sou crente. O que revela que Jesus é Senhor da tua vida é como você vive. Eita glória, digo eu. Ainda tem uma galera que acha que ofende a Deus chamá-lo de você. Não ofende a Deus. O que ofende a Deus é chamá-lo de Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele manda. Mateus capítulo 7, versículo por número 21. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem a vontade do meu Pai? Então saibam de uma coisa: naquele grande dia, vocês dirão: preguei em teu nome, cantei em teu nome, profetizei em teu nome. Está lá, fiz milagres em teu nome. Mas o que é que Ele vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Jesus só é salvador de quem Ele é Senhor. Se Ele não governa a tua vida, se Ele não governa as tuas escolhas, se Ele não governa a tua casa, se Ele não governa teus passos, Ele não é o teu salvador, porque Ele só salva a quem serve Ele. Eita! Oh glória! É para você sair daqui pensando: a quem eu estou servindo? Quem é que está governando a minha vida? É Ele ou é Mamon? Porque tem muita gente que diz: eu vou embora porque Deus quis. Não, você vai embora ou muda de cidade, muitas vezes é pela proposta financeira, não é pela vontade de Deus.
Ainda vem dizer que Deus abençoou só porque está ganhando muito dinheiro. Irmãos, parem com isso. Isso aí é fruto da raiz da teologia da prosperidade. Tem muito, Deus abençoou. Não tem muito, Deus não está abençoando. Não é sobre isso. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, é justiça, alegria e paz. Está na Bíblia. Então pare de olhar para as riquezas ou pensar que o irmão é mais abençoado porque troca de carro todo mês. Não é sobre isso. É sobre quem o teu coração está servindo. A partir de hoje, que seja, o que determina as suas escolhas não é quem vai pagar mais. A partir de hoje, seja o que determina as suas escolhas, a quem você vai agradar. Não é quanto você vai receber, nem é quanto você vai ter na conta. Sabe por quê? Porque se o banco falir, teus milhões lá na conta vão embora junto, e você vai entrar em depressão. Se o mamon for o teu Senhor, mas se Cristo for o teu Senhor, você sabe, eu nunca vi um justo desamparado. E não vai mendigar o pão, porque o dinheiro acaba. Deus permanece para sempre. Eita glória! Eu sei que esse é o tipo de mensagem que talvez não agrada a plateia, a massa, mas seja bem-vindo. Essa é a fave. Olha só a palavra pastoral de Jesus. Se você voltar alguns versículos antes, no versículo número 19, no mesmo capítulo, Jesus vai dizer: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. 20, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus é muito enfático, muito claro em orientar sobre essas coisas. Mas parece que nós, enquanto igreja, não enquanto indivíduos ou membros, nos perdemos no meio do caminho. Porque as pessoas: Breno, como é que você afirma isso? Isso é tão sério. Eu sei que é sério, mas é só você observar. O nicho de pessoas que você mais segue no Instagram é o nicho de pessoa que mais ostenta nas redes sociais. Eita glória! Para que você compreenda, porque é isso que está revelando o teu coração. Porque se fosse a palavra de Deus, não importa se tem 0 seguidores, 1000 seguidores, não importa se tem milhões de seguidores, o que vai importar é o conteúdo que está alimentando a sua alma. Só que você está mais interessado nas mansões, nos carros, nas riquezas, nessas coisas efêmeras e passageiras. Mas o reino de Deus não é sobre isso. Servir a Deus não é sobre isso. Eu vou para a igreja para Deus abençoar e abrir porta. Não, não. Venha para a igreja para ser salvo, para ir para o céu e para a tua alma não ir para o inferno. Após o túmulo, a morte, segue-se o juízo. Eu estou fechando. Você acha que eu sou menino? Tenho 32 anos no couro. E o Ronaldo não está vindo comigo. Ah! E olha que ele me conhece. Se fosse outro, já ia ficar com raivinha de mim. Não gostei daquele pregador. Mas ele já me conhece. Aqui é fechamento. Por que, irmãos, que eu estou pregando sobre isso? Falei hoje com uma pessoa aleatoriamente sobre muitos desses assuntos aqui. E nem era isso. Porque isso aqui não era para hoje, não. Não. É porque a gente precisa combater as falsas heresias que estão acontecendo aí. Aí alguém pega esse microfone só porque está no xarabacantaraia. Aí a gente: eita glória, é de Deus. E muitas vezes não é de Deus. A gente está dando glória a Deus quando está pregando heresia nos altares. E eu preciso te alertar, porque disse Paulo: ainda que bora pegar o pastor Haroldo, só vai ser meu bode expiatório. Aí ele sobe aqui, aí prega um trem que nunca pregou, totalmente diferente com a Bíblia. Aí você vai dizer: é porque o pastor falou, é de Deus. Irmão, Paulo estava dizendo para a igreja que ele pastoreava: se eu pregar um evangelho diferente, ou descer um anjo do céu que não pregou o que eu ensinei para vocês, outro evangelho, considerem anátema, tomem cuidado.
Vocês não podem ser enganados. E tem muita gente querendo enganar vocês. Abram os olhos. Conheçam a palavra. Conheçam o evangelho. Porque senão vai continuar muita gente sendo enganada, achando que está indo para o céu. No final das contas vai descobrir que está indo para o inferno. E a gente não está aqui, irmãos, eu falo por mim. Falo até pelo pastor Haroldo, porque se eu estou chatão assim, ele tem boa parte de culpa nisso aqui. Ele tem culpa nisso aqui. Eu era chato, mas depois que conheci o pastor Haroldo, fiquei mais chato ainda. A culpa é do pastor. Mas ele sabe que apesar dos pesares, eu o amo. Porque, irmãos, nós não podemos aceitar esse tipo de ensino que é dito por aí. Tem lugares que só tem placa de igreja, mas a verdade é que é sinagoga de Satanás. Eu não estou agora pregando, eu estou denunciando. Cuidado com essas casas que pregam qualquer evangelho. Cuidado com esses lugares que vai lá, tem dom, mas não tem palavra de Cristo. Cuidado, porque são sinagogas de Satanás. E são muitos os que vão pelo caminho largo. Poucos são os que vão pelo caminho estreito. Eu até me impressiono a Fave ser lotada, porque aqui é palavra. E ele mesmo já disse em um Rios que viralizou: se não quer, pega a porta que é a serventia da casa. Eu sei que foi ele quem falou. Eu não tenho autoridade de falar, mas aqui, irmãos, eu estou incumbido do ministério profético. O teu sangue não vai ser cobrado de mim. Quem é da Fábio vai até completar: aquilo que não te confronta não te. Aquilo que não te confronta não te. Isso aqui é jargão da casa. Nós temos que sair daqui transformados pela palavra de Deus. E eu fecho aqui. Prefira, escolha a presença de Deus. Porque quando eu meditava sobre isso, era exatamente isso que o Espírito comunicava ao meu coração. Muitos estão preferindo dinheiro, riquezas. Quando você pergunta: cadê você, irmão? Na congregação dos justos. Cadê você, irmão, no lugar de oração? Não, estou muito corrido. Ainda tem alguns infelizes que pegam o microfone para dizer: está ganhando muito dinheiro, mas está dando para a igreja. Pega a tua riqueza, dê para outro lugar, porque do que adianta dar o dinheiro para a igreja? Aqui, meu irmão, ninguém vende lote do céu, não. Aqui a gente aprende a ir para o céu, ainda que seja sem dinheiro, mas a nossa alma é encomendada pelo Senhor. Porque nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus falou exatamente isso. O próprio Paulo orientou a igreja exatamente sobre isso. Olhem para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se a gente não focar, irmãos, nele, você acha que as mansões não seduzem o nosso coração? Tem um tipo de carro que quando passa por mim eu falo: misericórdia, sangue de Jesus, nem olho. Porque senão vai seduzir o meu coração. E se alguém disser: pregador, faz isso, eu te dou esse carro aí. Aí eu vou dizer: não. Mas como é algo que seduz o meu coração, me atrai o olhar. Se eu não vigiar, irmão, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. Isso passa. E por que eu falo sobre preferir a presença do Senhor? Escolher a sua presença. Porque ou nós servimos a Deus ou as riquezas. Quem você está escolhendo diariamente na tua vida? Ou é só nos domingos? Eu amo o pastor Haroldo porque a visão dele de igreja boa não é nos domingos não, que a casa está lotada. A visão de igreja boa é marcar um horário de oração e saber se você vai vir orar. Que é para a gente saber se você está desejoso por Deus ou se só está vindo na igreja aos domingos para aliviar o peso da consciência. Porque, afinal de contas, você passou a semana pecando, traindo, adulterando, assistindo pornografia. Aí no domingo tem que vir aliviar o peso da consciência. Não é sobre isso. Deus está levantando uma igreja desperta, acordada. E quem está ligado no mundo espiritual já sabe. Eita! Deus está te despertando para que você olhe para Ele. Para que você olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque quem perder a sua vida, acha lá. E quem achar, e quem ganhar a sua vida, vai perder. Olha a matemática do céu.
Aí ele conclui dizendo, lá em Mateus capítulo por número 16, para você achar que eu não sou um doido qualquer, que pega o microfone aqui e vem gritar aos teus ouvidos, e você não sai edificado. Porque do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Do que adianta? Tem até um meme que diz por aí assim, não compensa não. Quem já viu esse meme? Não compensa não. A galera jovem, adolescente sabe. Não compensa não, irmão. Você está com 5 carros na garagem, no final das contas, sem a salvação da sua alma. Não compensa não, irmãos. Você ser PhD na sua área e no final das contas está sem a salvação. Não compensa não, irmão. Busque todas essas coisas. Tenha dinheiro, só não o ame. Abençoe a igreja, sirva as pessoas, mas não dê o governo da sua vida a Mamon. Não dê o governo da sua vida ao dinheiro. Dê a Cristo. Porque disse Jesus, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Vai ficando de pé que eu vou finalizar. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas.